É evidente que não fiz nenhum trabalho prático. Por que insisto em encobrir a verdade? Por que acho tão difícil dizer uma coisa honesta? Sempre fingindo, passando uma impressão errada. Como alguém tão astuto e desonesto pode ser salvo por Deus? Através das palavras de Deus, finalmente vejo a origem do meu modo velado de falar. Devo arrepender-me diante de Deus e buscar ser uma pessoa honesta para ser aprovado por Deus. Houve uma vez em que uma líder me perguntou como estava a regra de recém-convertidos pela qual eu era responsável. Eu não soube o que dizer. Eu não tinha acompanhado o trabalho nos últimos dias e não sabia os detalhes. Como devia responder? Se dissesse que não sabia, a líder e os outros obreiros diriam que não estava fazendo o trabalho prático. E isso seria vergonhoso. Achei que eu poderia compartilhar o que eu já sabia, para então ver o que eu faria depois. Então, respondi. Foram feitos arranjos para todo esse trabalho, e alguns membros entraram para a equipe. A líder disse, imediatamente. Você não está respondendo à pergunta, está prevaricando. E isso é ser astuto. Se não sabe, simplesmente diga. E acompanhe assim que puder. Por que está sendo tão indireto? Isso não é bom. Um erro é um erro e você deve ter a coragem de admiti-lo. Ela estava certa. Você conseguiu aceitar isso naquele momento? Não. Senti-me incomodado e meu rosto ardia. O que eu temia tinha acontecido. Senti a maior vergonha, como se todos vissem como eu era. Eu sabia que o que a líder disse estava certo, mas não consegui me submeter. Achei que ela não precisava ter falado tanto disso. Não seria bom se eu cuidasse disso assim que possível? Por que ela teve que me podar e lidar comigo na frente de todas essas pessoas? Eu estava muito irritado. Por isso, orei em silêncio. Deus, sinto muita resistência ao ser tratado e não consigo me submeter. Esclarece-me para eu poder me conhecer e aprender uma lição. Amém. Mais tarde li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: vejamos primeiro o tipo de pergunta que Deus Jeová fez a Satanás. De onde vens? Essa não é uma pergunta direta? Existe algum significado oculto? Não. É apenas uma pergunta direta. Se eu perguntasse a vocês, de onde você vem? Como vocês responderiam? É uma pergunta difícil de responder? Vocês diriam, de ir para cá e para lá, e de andar para cima e para baixo? Não. Vocês não responderiam desse modo. Então, como é que vocês se sentem quando veem Satanás respondendo assim? Achamos que Satanás está sendo absurdo, mas também enganoso. Vocês conseguem saber o que eu estou sentindo? Toda vez que vejo essas palavras de Satanás, me sinto enojado, porque Satanás fala. No entanto, suas palavras não contêm substância. Satanás respondeu à pergunta de Deus? Não. As palavras que Satanás falou não eram uma resposta. Elas não produziram nada. Não eram uma resposta à pergunta de Deus, de rodear a terra e de passear por ela. Qual é seu entendimento dessas palavras? De onde exatamente é que Satanás vem? Vocês receberam uma resposta a essa pergunta? Não. Esse é o gênio dos esquemas astutos de Satanás. Não deixar que ninguém descubra o que ele está realmente dizendo. Tendo ouvido essas palavras, você ainda não consegue discernir o que ele disse.
embora Satanás já tenha terminado de responder. No entanto, Satanás acredita que respondeu perfeitamente. Como você se sente então? Enojado? Sim. Agora você começa a sentir nojo em relação a essas palavras. As palavras de Satanás têm uma certa característica. O que Satanás diz deixa você coçando a cabeça, incapaz de perceber a fonte das palavras dele. Às vezes, Satanás tem motivos e fala deliberadamente. Às vezes, governadas pela própria natureza dele, tais palavras emergem espontaneamente, vindo diretamente da boca de Satanás. Satanás não gasta muito tempo pesando tais palavras. Ao contrário, elas são expressadas sem pensar. Quando Deus perguntou de onde ele vinha, Satanás respondeu com umas poucas palavras ambíguas. Você se sente muito intrigado, sem nunca saber exatamente de onde Satanás vem. Há alguém dentre vocês que fale assim? Que jeito de falar é esse? É ambíguo e não dá uma resposta certa. Que tipo de palavras devemos usar para descrever esse modo de falar? É diversivo e enganoso, não é? Imagine que alguém não queira que os outros saibam o que ele fez ontem. Você lhe pergunta: ontem eu vi você. Aonde estava indo? Ele não lhe diz diretamente para onde foi. Ao contrário, ele diz: que dia tive ontem? Foi tão cansativo. Ele respondeu à sua pergunta? Respondeu, mas ele não lhe deu a resposta que você queria. Esse é o gênio no artifício da fala do homem. Você nunca consegue descobrir o que ele quer dizer. Nem percebe a fonte ou a intenção de suas palavras. Você não sabe o que ele está tentando evitar, porque no coração dele, ele tem a sua própria história. Isso é insídia. Amém. 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 Graças a Deus. A revelação das palavras de Deus me mostrou que as palavras e ações de Satanás contêm motivos e artimanhas. E a fim de encobrir suas intenções vergonhosas, ele fala indiretamente para que as pessoas não entendam. É muito insidioso e astuto. Correto. Satanás responde às perguntas de Deus com respostas ambíguas e enganosas. Isso repugna Deus. Quanto a mim, eu não sabia como ia a rega dos recém-convertidos. Mas eu não fui sincero. Então eu desconversei para confundir a líder. Eu respondi sem permitir que a líder visse a verdade, a fim de proteger meu status e reputação, e esconder da líder que eu não fazia trabalho prático, e impedir que os irmãos me menosprezassem. Eu disse uma coisa para confundir os fatos, para enganá-los e iludi-los. Eu estava revelando um caráter satânico. Verdade. Pensando bem, eu costumava ser assim com os irmãos. Por exemplo, quando alguém, às vezes, me fazia uma pergunta técnica, mas eu não entendia bem desse assunto e temia que dizer a verdade fizesse com que desdenhassem de mim. Então dizia: se esse problema não é resolvido, isso não é só uma questão de habilidade, né? Não é porque você tem sido superficial no seu dever? Ou não está aprendendo e se comunicando? Por fora parecia que eu estava respondendo à pergunta. Mas por dentro, eu sabia que esse tipo de resposta não bastava. Sim. Eu pensei que se respondesse com uma pergunta, a pessoa refletiria sobre si mesma e deixaria de fazer perguntas. Desse jeito, minhas falhas não viriam à tona. Esquivar-se de perguntas dessa forma é ser astuto. É sim. Sim. Eu era astuto e enganoso para proteger meu status e reputação. Eu preferia mentir a ficar envergonhado. Isso revelou toda a minha natureza escorregadia e astuta e que eu estava farto da verdade. Correto. Eu achava que mentir e enganar era inteligente. Mas, na verdade, é tolice.
Mesmo que eu tivesse enganado e iludido todo mundo, e eles me admirassem, e achassem que eu conseguia cumprir bem o meu dever, Deus não aprovaria e ele ficaria enojado comigo. Então, de que serviria a aprovação de todos os outros? Sim. Naquele momento, eu me senti patético e de mãos vazias. Eu me ocupava desde cedo, até tarde, mas não dizia uma única coisa honesta. Meu caráter satânico astuto não mudou e eu não tinha nenhuma realidade da verdade. Ser exposto e criticado tão duramente pela líder naquele dia era Deus me alertando. Eu sabia que não devia continuar daquele jeito, que devia me arrepender diante de Deus, buscar ser uma pessoa honesta e viver essa realidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Ganhar algum entendimento de seu caráter astuto por meio dessa crítica é um ganho ótimo. Sim. Depois disso, eu me perguntei se eu ainda tinha outros comportamentos desonestos. Eu sabia que devia fazer uma introspecção e mudá-los. Percebi por autorreflexão que havia algumas partes astutas nos meus sumários de trabalhos recentes. Eu anotava minuciosamente o trabalho que era mais completo. Mas o trabalho feito de forma desleixada e ineficiente, eu o descrevia em termos gerais, ou nem o mencionava. Lembro-me de um projeto que não estava obtendo bons resultados. E na hora de fazer o sumário, pensei no que todos pensariam se eu escrevesse a verdade. Será que diriam que eu não conseguia nem realizar um projeto pequeno? Que eu era incompetente? Ponderei os prós e contras e decidi não escrever sobre o progresso desse projeto. Então ninguém saberia. E talvez eles pensariam que eu estava ocupado demais e tinha me esquecido disso. Isso também é astuto. Verdade. Eu tramava, era falso e enganoso o tempo inteiro. Eu também era astuto. Ao longo dos meus anos de fé, embora tivesse cumprido muitos deveres e suportado alguma dificuldade, eu não estava me esforçando na busca pela verdade. Eu só pensava em como proteger meu status e reputação. Por isso não falava e não agia nem de longe como uma pessoa honesta. Eu não tinha coragem de ser simples e aberto. Era patético. Às vezes eu me perguntava: Deus nos disse tantas coisas, e eu li muitas das suas palavras, mas estou vivendo alguma realidade disso? Eu não conseguia nem fazer um sumário do trabalho honestamente. No fim, o que eu ganharia desse jeito? Sim. Nesse momento, senti que estava à beira do perigo. Se não me arrependesse e não buscasse uma mudança de caráter, eu seria expulso por Deus a qualquer momento. Correto. Fiz uma oração no meu coração. Deus, sou profundamente corrompido. Minto e engano o tempo todo para proteger meu status e reputação. Por favor, esclarece-me e guia-me para que eu possa me conhecer. Amém. Depois disso, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se vocês são líderes, obreiros ou supervisores em qualquer nível, vocês temem que a casa de Deus questione o seu trabalho? Temem que a casa de Deus descubra lapsos e erros em seu trabalho e lide com vocês? Temem que, quando o alto descobre seu calibre e sua estatura reais, ele os veja numa luz diferente e não os considere para uma promoção? Esse medo em seu coração prova, no mínimo, que você tem o caráter de um anticristo. E quando o medo o assalta, você quer encobrir as coisas e enganar os outros. É esse o estado que age aqui? Sim. Você teme o quê? Por que você não consegue tratar o assunto com honestidade e sinceridade e dizer: se eu acabar sem status, então é assim que as coisas são? Mesmo que essa questão seja exposta e o alto descubra
e então não me use mais, ainda assim devo explicar a situação com clareza? Seu medo prova que você ama seu status mais do que a verdade. Esse não é o caráter de um anticristo? É. Prezar status acima de tudo é o caráter de um anticristo. Por que você preza tanto o status? Quais são os benefícios do status? Se o status lhe trouxesse desastre, dificuldades, vergonha e dor, você ainda o prezaria? Não. O status traz tantos benefícios, coisas como inveja, respeito, alta estima e bajulação de outras pessoas, além da admiração e da reverência delas. Há também o senso de superioridade e privilégio que lhe dá sua dignidade e um senso de valor próprio. Além disso, você pode também desfrutar de coisas que os outros não podem, tais como os benefícios do status e tratamento especial. Tudo isso são coisas com as quais você sonhou, mas nas quais não ousou pensar. Você preza essas coisas? Se o status é apenas oco, sem nenhum significado real, e defendê-lo não serve a nenhum propósito real, não é tolice prezá-lo? Se você conseguir renunciar a coisas como interesses e prazeres da carne, então fama e status não mais o limitarão. O que então deve ser resolvido antes de resolver problemas relacionados a prezar e buscar status? Em primeiro lugar, você deve ver a essência das coisas que o status lhe dá, as coisas que você acha tão intoxicantes e que você preza. Se você conseguir realmente enxergar essas coisas e renunciar a elas, a atração de fama e status diminuirá, e os problemas que surgem quando você age a fim de desfrutar fama e status, o mal que você pode cometer, a enganação, a ocultação e o encobrimento em que você se empenha, e sua recusa da supervisão, do questionamento ou da investigação dos outros, serão todos resolvidos. Sem a capacidade de enxergar a essência de cobiçar os benefícios do status, esses problemas nunca serão resolvidos. Amém. As palavras de Deus são muito claras sobre a origem de mentir e enganar e sobre a senda para resolver isso. São Sim. mesmo. Elas me ajudaram a perceber que eu não conseguia deixar de mentir e enganar, porque eu prezava demais meu status e reputação. Para proteger meu nome e status para que a líder não visse as minhas falhas na verificação do trabalho, eu tentava tramar, trapacear, enganar a líder com minhas palavras. Nos sumários do trabalho, eu só relatava as coisas boas. Escondia as ruins para que os outros pensassem que eu era um líder que fazia trabalho prático. Eu temia que eles vissem minha verdadeira face e deixassem de me admirar. E aí eu não desfrutaria mais da superioridade trazida pelo status. Quando via as palavras de Deus, prezar status acima de tudo é o caráter de um anticristo. Finalmente percebi como era sério esse problema. Pensei nos anticristos que são expulsos. Eles sempre buscam status e reputação em seu dever. E trapaceiam e são enganosos nos bastidores. Isso interrompe o trabalho da igreja. Por isso são expulsos. Há falsos líderes que desfrutam dos benefícios do status. Eles sempre são astutos em seu dever e encobrem a verdade quando não fazem trabalho real. O que atrasa o trabalho da igreja. É como a irmã Chan, que era responsável pelo trabalho evangelístico. Na época, ela também fazia outro trabalho. Era escorregadia e enganosa em ambas as posições. Na evangelização, dizia que estava ocupada com o outro trabalho e no outro com a evangelização. Na verdade, não fazia nenhum trabalho. E acabou sendo dispensada. Deus é justo e santo e Ele vê tudo. Por mais astuto que alguém seja, não consegue enganar a Deus. Deus irá expô-lo cedo ou tarde. Sim. Sim. As lições dos fracassos dos outros eram um alerta para mim.
ao trapacear e enganar em prol de status e reputação, eu estava enganando a mim e aos outros e estava sendo tolo. Deus vê tudo e Ele gosta de pessoas honestas. Só pessoas honestas têm um lugar seguro na casa de Deus. E pessoas astutas serão expulsas em algum momento. Sim. Na minha fé, eu não estava buscando ser uma pessoa honesta. Estava fingindo, deixando uma impressão falsa. E embora enganasse algumas pessoas, eu não podia escapar do escrutínio de Deus. No fim, Deus teria me exposto e me expulsado. Sim. Então percebi a importância de ser honesto. E soube que ser honesto, como Deus exige, e aceitar seu escrutínio em todas as coisas, é o único jeito de ganhar a aprovação dele. Amém. Lembrei-me das palavras de Deus. Se alguém sempre diz o que realmente está no seu coração, se nunca mente, nem exagera, se é sincero e não é superficial no cumprimento do seu dever, se consegue praticar a verdade que entende, essa pessoa tem a esperança de ganhar a verdade. Se uma pessoa sempre se encobre e esconde o coração para que ninguém o veja claramente, se ela passa uma impressão falsa para enganar os outros, ela está em perigo, está com grandes problemas, será muito difícil para ela ganhar a verdade. Você pode ver quais são as perspectivas de alguém através do cotidiano dele, de suas palavras e ações. Se essa pessoa está sempre fingindo, sempre se achando, essa pessoa não é alguém que aceita a verdade e, cedo ou tarde, ela será revelada e expulsa. Pessoas que nunca se abrem, que sempre escondem as coisas, que fingem ser honestas, que querem a estima dos outros, que não deixam os perceberem e os fazem admirá-los. Essas pessoas não são estúpidas. Essas pessoas são extremamente estúpidas. Isso porque a verdade sobre elas virá à tona cedo ou tarde. Que senda elas trilham em sua conduta? A senda dos fariseus. Os hipócritas estão em perigo ou não? Eles são os que Deus mais odeia e você imagina que eles não estão em perigo? Todos os fariseus trilham a estrada para a perdição. Amém. Sim. Se esconder e ocultar e fingir, sempre, é a senda errada. E se você não voltar, você será destruído no fim. Sim. Orei a Deus e tomei uma decisão. Disposto a buscar uma mudança de caráter e a ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Tudo que você faz, cada ação, cada intenção e cada reação, devem ser trazidos para diante de Deus. Até sua vida espiritual diária. Suas orações, intimidade com Deus, o comer e beber suas palavras, a comunhão com seus irmãos e sua vida de igreja. E seu serviço em parceria. Podem ser trazidos diante de Deus para seu escrutínio. É tal prática que ajudará você a alcançar crescimento na vida. O processo de aceitar o escrutínio de Deus é o processo de purificação. Quanto mais puder aceitar o escrutínio de Deus, mais você será purificado. E mais estará de acordo com a sua vontade. E assim você não será atraído à devassidão e seu coração viverá na sua presença. Quanto mais aceitar seu escrutínio, maior a sua capacidade de renunciar à carne e maior a humilhação de Satanás. Assim, aceitar o escrutínio de Deus é uma senda de prática que as pessoas deveriam seguir. Amém. Aceitar o escrutínio de Deus é a senda para purificar um caráter corrupto. É sim. É sim. Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que só os que aceitam o escrutínio de Deus têm reverência a Ele. São capazes de se aquietar diante dele para buscar a verdade, de avaliar corretamente os seus pensamentos e de saber agir e como ganhar a aprovação de Deus. Ao aceitar o escrutínio de Deus, podemos sempre viver diante de Deus e nossos motivos astutos são fáceis de corrigir. Esse é o único jeito de nos tornarmos cada vez mais simples e honestos. E de praticar a verdade facilmente e cumprir bem o nosso dever. Sim. Isso também controla nossos caracteres corruptos. Sim. Depois de entender a vontade de Deus, comecei a abrir meu coração para Ele. Parei de fingir e de disfarçar
e aceitei o escrutínio de Deus em tudo. Depois disso, ao fazer sumários de trabalho, eu me avisava de que devia ser honesto e aceitar o escrutínio de Deus. E descrever corretamente o trabalho mal feito. Amém. Quando a líder perguntava sobre meu trabalho, eu dizia toda a verdade. Quando os outros me perguntavam algo, eu era sincero em relação ao que sabia. Quando sabia, eu sabia. Quando não sabia, não sabia. Praticar tudo isso era muito mais relaxante. Graças Amém. a Deus. Experimentei que aceitar o escrutínio de Deus é uma senda para entrar na realidade da verdade e livrar-se da corrupção. Amém. Amém. Também experimentei que, sem poda e tratamento, eu não teria analisado minha própria corrupção. E não teria buscado a verdade para entrar na realidade. Senão, por mais anos de fé que tivesse, por mais deveres que cumprisse ou por mais que sofresse, meu caráter corrupto jamais teria mudado. Eu não teria sido capaz de ser salvo e estaria fadado a ser expulso por Deus. Com certeza. Essa poda e tratamento me mostraram a importância de ser honesto. E eu ganhei algum entendimento do meu caráter satânico e astuto. Isso era o amor e a salvação de Deus. Sim. Graças a Deus.